Hello! Essa semana eu peguei um e-book meu de 2015 que fala sobre maneiras de aprender inglês, com um monte de dicas, explicando passo a passo do que você deve fazer para usar várias formas diferentes para aprender inglês. Eu resolvi transformar isso num videobook, que eu vou dar gratuitamente para o pessoal, vai estar disponível logo logo. Porém, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, eu me deparei com uma tabela de dados que bate exatamente com a tabela que eu criei em 2015 para mostrar para os alunos quanto tempo demora para você aprender uma língua. No meu caso, para aprender inglês. Essa tabela que eu peguei como referência agora, ela vem do Instituto de Serviços dos Estados Unidos, no caso uma área específica que ensina mais de 65 línguas diferentes para os diplomatas e pessoas de alto escalão, profissionais de alto escalão do governo que viajam ao redor do mundo ou que recebem pessoas do exterior e precisam se comunicar com elas. Olha lá, minha gatinha tá ali na porta do lado de dentro, fazendo escândalo que quer sair, que ela me ouve e ela quer ficar comigo. Olha meu cabelo branco. Então vamos aos fatos. E como tudo que se fala tem que ser provado, vamos à prova. Aqui eles estão mostrando, uma listinha, uma tabela que eles criaram, mostrando quais são as línguas mais difíceis para se aprender. E o foco deles como pesquisa foi um Instituto de Serviços Estrangeiros, que é do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E olha a tabela deles, que interessante. O que eles colocam, essa tabela, na verdade, depois eu vou mostrar que é a tabela oficial do Instituto de Serviços Estrangeiros, mas essa tabela específica que foi publicada no Quora mostra 5 fatores muito importantes para o aprendizado de línguas. O primeiro deles é que quanto mais próxima essa língua for daquela que você fala, que você aprendeu desde pequeno, mais fácil será para você aprendê-la. Por quê? Porque tem tantas similaridades que você vai olhar para uma e automaticamente já vai reconhecer certas formas de usar, certas palavras, e isso vai acelerar os seus estudos. A segunda coisa é a complexidade dessa língua. Pense bem se você tiver que aprender, você brasileiro, tiver que aprender árabe ou aprender chinês. Se você não tem contato nenhum com essas línguas, eu tenho certeza que vai demorar mais tempo para você aprendê-las do que você aprenderia espanhol, por exemplo, que é muito próximo do português. O terceiro fator aqui é a quantidade de horas que você vai semanalmente estar em contato com essa nova língua, com o aprendizado dessa nova língua. E eles colocam aqui que você deve se devotar, que você tem que se entregar para essa nova língua. Portanto, se você resolveu aprender inglês, você tem que estar completamente entregue a essa língua por várias horas por dia. O quarto fator são os recursos que estão disponíveis para que você aprenda uma língua. Muita gente, a maior parte das pessoas nem sabe exatamente quais são as melhores formas, os melhores recursos que ele pode usar para aprender. Então você precisa aprender, em primeiro lugar, entender quais são as formas que dão certo para você estudar. E por último, eu tenho aqui a motivação. Porque é muito fácil dizer que é o professor que tem que te motivar, que é a escola que tem que te motivar, e não é não. Eu vou te dar um exemplo aqui bem radical. Vamos supor que você esteja na escola ou no trabalho, desenvolvendo um projeto, e você está trabalhando a mil e, nossa, você sabe que aquilo lá vai mudar a tua vida. Esse projeto na universidade pode te levar a um intercâmbio internacional e uma bolsa de estudos maravilhosa. Só que poucas semanas antes de você apresentar esse projeto, na fase final, em que você tinha que dar todo o seu gás, uma pessoa muito próxima, que você ama muito, morre. Qual vai ser a sua motivação? E se você, por exemplo, é um pesquisador e não consegue se motivar, tudo que chamaria a sua atenção e que poderia te levar a um resultado que você estava procurando há meses ou anos, passa desapercebido, porque você não vai sequer conseguir reparar no que acontece à tua volta. Parece que o mundo está te puxando para baixo. Você só quer entrar num quarto escuro, sem som nenhum, fechar a porta e dormir por dias. Independente das pessoas que trabalham com você no seu projeto ainda estarem motivados, você não está. Deu para entender onde eu quero chegar?
A motivação tem que partir de você. Mas vamos voltar aqui ao assunto da tabela. A pessoa que desenvolveu essa tabela específica procurou várias formas de pesquisa. E daí ele tirou essa média de que para aprender as línguas julgadas mais fáceis, ou seja, aquelas que têm mais afinidade com a língua inglesa, você levaria entre 23 a 24 semanas, ou seja, de 575 a 600 horas de estudo para aprendê-las. Isso demoraria, em média, uns 6 meses estudando 4 horas por dia. Se você for estudar uma língua mais difícil, ou seja, que tem menos afinidade, menos similaridade com a tua língua, no caso, né, o português, aí você demoraria, em média, 1.110 horas, 44 semanas. As línguas consideradas mais difíceis demorariam, em média, 2.200 horas, ou seja, 88 semanas, 1 ano e 7 meses, para que você pudesse ter uma boa compreensão e comunicação. Bem, aqui eu estou mostrando diversas fontes, então eles juntaram todas essas fontes e tiraram uma média, né? Fizeram uma média. Mas se você entrar aqui no site do Departamento de Estados dos Estados Unidos e for exatamente na área de treinamento de línguas estrangeiras, que é o centro de treinamento das línguas para todos os diplomatas e funcionários de alto escalão dos Estados Unidos que vão constantemente defender o país em viagens ao exterior ou receber pessoas de outras nacionalidades nos Estados Unidos. Aqui eles mostram que eles dividiram, né, essa área de instruções em 5 divisões específicas que vão trabalhar com mais de 65 línguas diferentes. Aí, embaixo, nós vemos o que eles consideram. Então, aqui onde eles diziam que as línguas fáceis demorariam 23 a 24 semanas e até 600 horas de estudos, o Departamento de Línguas do governo dos Estados Unidos diz que não é bem assim, não. É de 24 a 30 semanas e demora de 600 a 750 horas para aprender a língua. E aqui eu não estou com nenhum tipo de jogada de marketing, como acontece com muitos que vendem cursos pela internet, que vêm dizer que conseguem ensinar inglês fluente em 3 meses, em 6 meses, estudando poucas horas por semana, estudando tipo 4 horas por semana. Mentira, não é assim. E se você precisa, vamos supor, de 600 horas para aprender, e você só estuda 4 horas por semana, vai demorar muito mais meses para você atingir a meta do que uma pessoa que estuda 4 horas por dia. Então, o que difere aqui é a consistência do estudo, de estudar todos os dias, ao invés de uma vez por semana ou uma vez por mês. As línguas consideradas um pouco mais difíceis, ao invés de 24 a 30 semanas, demorariam aproximadamente 36 semanas para serem dominadas, média de 900 horas de estudo em sala de aula. E sala de aula não significa simplesmente só a hora que você está na frente do professor, é a hora que você se predispõe a sentar para estudar. Se você está assistindo um filme, não é para assistir por lazer, é para parar o tempo todo, para fazer marcações das palavras novas que você aprendeu, de uma expressão que você acabou de ouvir, ou tentar refazer uma frase que você perdeu, que você não entendeu todas as palavras. Isso sim é estudar. O nível 3 já trabalha com uma média de 44 semanas de estudo, 1.100 horas de estudo, e vai trabalhar com diversas línguas aqui, que tem inclusive alfabeto diferente. Sonoridade também bastante diversa, dispersa daquela que a gente já conhece, né? Da língua inglesa, espanhola, portuguesa. E por último, nós temos as línguas de nível 4, que são 2.200 horas de estudo. E vai trabalhar com o chinês, o árabe, o japonês e o coreano. E com tudo isso, todas essas horas que você precisa estudar, vamos voltar aqui ao básico. Eu estou querendo aprender inglês, é uma média aí de 24 a 30 horas que eu vou
precisar, então, de 600 a 750 horas de estudo. Dentro dessas horas, você precisa colocar horas em que você vai estudar vocabulário, criação de frases, e aí para criar frases também vai entrar gramática. E não é simplesmente porque você diz que odeia a gramática que você vai estar isento de colocar as palavras na ordem correta, que você vai poder usar na mesma ordem que você usa em português. Não é assim. Você tem uma ordem correta a seguir para essa língua que você está aprendendo. E a gramática é isso, é essa regrinha que você precisa aprender para colocar as coisas em ordem correta. Logicamente, a pessoa que tem mais contato com a língua inglesa, que assiste filmes, que lê livros, que ouve diversas rádios, que conversa com pessoas em inglês, essa pessoa ela vai estar estudando gramática também, mas na prática. E a prática, logicamente, faz com que a memória se ative mais rapidamente. Então, tem uma vantagem. Mas se você não tem contato com ninguém que fale inglês bem, não conhece ninguém que possa corrigir o que você fala errado, você precisa fazer uso de outras formas. E uma dessas formas são os exercícios. E um exercício pode ser muito motivador e extremamente esclarecedor se ele for bem feito. Antes de você falar se você concorda ou não com essa tabela, eu vou pedir para você deixar um like no Facebook, no YouTube, me segue no YouTube ou no Facebook, acompanha esses vídeos semanais. Se você está no YouTube, dá uma clicadinha nesse sininho e aí toda semana você é notificado do vídeo novo que eu colocar no ar. E a pergunta que fica é: você ainda acredita no professor sensacionalista que tenta vender o curso dele, que só vai ensinar vocabulário, que você só vai ficar com ele 6 meses, se quiser ficar com ele mais tempo vai ter que pagar de novo? Alguns professores prometem tudo em 3 meses, em 6 meses. Ou você vai entender que essa tabela realmente está falando a verdade e que se você quiser aprender inglês é você que vai ter que botar a mão na massa, vai se motivar e vai estudar todo santo dia? Ah, vamos ver as respostas para isso, né? Concordam, não concordam? A área de comentários está aberta para você deixar a sua opinião, contanto que ela seja educada. Então esse é o assunto de hoje e eu vejo vocês na semana que vem. Bye!